Hi English students! Welcome to your English class number 15. Bem-vindos à aula número 15. Muito bem, então na última aula nós aprendemos a forma negativa, nessa aula nós vamos aprender a forma interrogativa. Então vamos lá. Porém, nós começamos aqui com o slide número 2, com pronomes reflexivos, né? Então, pronomes reflexivos são esses: myself, yourself, himself, herself, ourselves, yourselves, themselves. Então, cada um é referente a uma pessoa do pronome reto, né? Então, o I, para o pronome reflexivo, é myself, para o you, yourself, para o he, himself, para o she, herself, para o it, itself. Então, sempre vai terminar com self, né? Os interrogativos, os reflexivos no singular. A partir do we já vai terminar com selves, porque já é plural. Então, we fica ourselves, you, yourselves e they, themselves. Então, o que eles significam? É alguma coisa que é feita de mim para mim mesmo. Então, vamos lá. A tradução de myself pode ser eu mesma, a mim mesmo, a mim. O yourself, você mesmo, a si próprio. Himself, ele mesmo. Herself, ela mesma. Itself, ele ou ela mesma, ou mesmo. Ourselves, nós mesmos. Yourselves, vocês mesmos. E themselves, eles ou elas mesmas. Muito bem. Então aqui tá falando: eles servem para definir uma ação que vem de você para você mesmo. Então, dependendo da frase, eles podem ter uma tradução um pouco diferente, mas basicamente é alguma coisa feita de você para você mesmo, ok? Se, caso o pronome reflexivo vier acompanhado do by, então vai significar sozinho. Todos eles, todos os pronomes reflexivos, se vierem logo em seguida do by, da preposição by, by, né, by, ele vai significar sozinho. Então, by myself, sozinho, by yourself, sozinho, by himself, sozinho, ok? Então, sempre sozinho se vier acompanhado do by. Então, eu tenho alguns exemplos de frases aqui. A primeira frase de exemplo que eu tenho é I cut myself. Eu me cortei, então eu cortei a mim mesma. Então, I cut myself. O exemplo 2 é You have to think about yourself. Você tem que pensar em si mesmo, em você mesmo. Então, you have to think about yourself. Então, aqui são os pronomes reflexivos, tá bom? Perfeito, vamos seguir em frente aqui e começarmos a estudar a forma interrogativa, ok? Muito bem, então o slide number 3, nós temos o início aqui da forma interrogativa. Normalmente, né, a forma geral, a forma mais comum de frase interrogativa são as frases que utilizam os auxiliares do ou does. Então, o do é utilizado para a maioria das pessoas e o does para terceiras pessoas do singular, né? He, she e it. Muito bem, então vamos ler aqui. Para fazermos uma pergunta em inglês, normalmente utilizamos o auxiliar do ou does. O does para he, she e it, né? Antes do sujeito principal da frase. Então vamos lá, nós temos um exemplo aqui. A frase afirmativa fica You speak English, né? Você fala inglês. Se eu quero perguntar, você fala inglês? Eu vou perguntar Do you speak English? O que eu peguei? Eu peguei o auxiliar do e coloquei na frente do sujeito. E aí virou uma pergunta. Os auxiliares, eles não têm tradução, tá? Eles só realmente servem para transformar a frase numa pergunta. Muito bem, o segundo exemplo que eu tenho é She works here. Ela trabalha aqui. Eu quero perguntar, ela trabalha aqui? Does she work here? Então aqui você consegue ver que o verbo tá works, porque é terceira pessoa, né? E quando ele vai para o interrogativo, como eu já estou utilizando o auxiliar, o verbo volta para a forma normal, para o work.
Então, sempre que a gente utiliza um auxiliar, o verbo ele volta à forma original dele, ele não tem acrescentado s, enfim, qualquer coisa que tenha sido acrescentado a ele, por ele estar em terceira pessoa. Então, ele volta à forma normal. Então, she works here, eu quero perguntar, does she work here? Ok? Então, isso é normal, né? Uma frase que tá no presente, não é com verbo to be, não tem verbo modal, não tem nenhum auxiliar, então é o do ou o does que eu vou usar. Segundo exemplo que nós temos aqui é quando a frase já tem um auxiliar. Então, quais são esses auxiliares? O will, que é para deixar a frase no futuro, e o would, que é para deixar a frase, o verbo terminando em ia. Muito bem. Esses auxiliares, quando eles vão fazer uma pergunta, eles vão ser colocados na frente do sujeito. Então, normalmente, eles vão vir depois do sujeito numa frase afirmativa. Quando vir uma pergunta, ele vai para frente do sujeito. Então, vamos ver aqui a forma afirmativa. O primeiro exemplo que eu tenho é: They will come to my party. Eles virão para minha festa. Então, eu estou afirmando, né? Eles vão vir para minha festa. Então, they will come to my party. A frase interrogativa eu vou perguntar: eles vão vir na minha festa? Will they come to my party? Então, o will foi para frente do they, né? Ele foi para frente do sujeito da frase. Então, basicamente, eles trocaram de lugar para poder transformar essa frase numa pergunta. Então, they will come to my party fica will they come to my party? Ok? O segundo exemplo que nós temos aqui é com o auxiliar would, né? Que é o auxiliar condicional. Então, a frase afirmativa que eu tenho é: You would help me. Estou afirmando, você me ajudaria. Se eu quero perguntar, você me ajudaria? Would you help me? Então, o would iria para frente do sujeito, que é o you, e aí seguindo a frase, ok? Perfeito, vamos seguir aqui para o slide number 4. Quando o verbo principal da frase é um verbo to be. Quais são os verbos to be, né? Só para lembrar. Am, is, are, no presente, no passado é was e were. O verbo é posicionado na frente do sujeito principal. Então, vamos lá. Uma frase afirmativa que eu tenho aqui é: I am wrong. Eu estou errada. Se eu quero perguntar, eu estou errada? Eu vou perguntar, am I wrong? Né? O am foi para frente do sujeito, que é o I, e aí para poder ser feita a pergunta, né? Eles trocaram de lugar. O segundo exemplo que eu tenho é: He was busy, né? Uma frase no passado. Ele estava ocupado. Eu quero perguntar, ele estava ocupado? Was he busy? Então, o verbo to be foi para frente do sujeito. Was he busy? Aí, a segunda situação aqui é com um verbo modal, né? Então, a gente tem aqui 3 verbos modais, né? Que eu falei para vocês, que por enquanto a gente vai aprender só esses 3, depois nós vamos ver o restante. Os verbos modais, eles têm uma situação muito parecida com o verbo to be. Então, quando a frase principal, o verbo principal é um modal, eu vou pegar o verbo e colocar na frente do sujeito. Então, igual com o verbo to be. A primeira frase que eu tenho aqui afirmativa é: I can come in. Estou afirmando, eu posso entrar. A frase interrogativa, eu pego can e coloco na frente do sujeito, fica na frente do I. Can I come in? É uma pergunta, posso entrar? Ok? Agora com could, poderia. You could leave. Você poderia ir embora. Estou afirmando. Se eu quero perguntar, você poderia ir embora? Eu vou perguntar, could you leave? Então, o could foi para frente do you. Ok? Muito bem. Deixa eu só colocar aqui. Então, vocês estão vendo que os auxiliares, normalmente, eles vão iniciar a frase, né? Só que não é sempre assim. Se for uma frase com um daqueles WH questions, lembra? Where, onde, when, quando, why, porquê, who, can e what, o quê? Esses WHs, eles sempre vão iniciar a pergunta. Então, se eu perguntar assim, onde você mora? Vai ficar where do you live? Então, vai ser where primeiro, depois o auxiliar e aí o restante da frase, ok? Então,
Normalmente, quando a frase é uma pergunta, o auxiliar vai estar lá na frente. Só que se for com um desses WH questions, eles que ficam sempre na frente. Continuando aqui, então, vamos para o slide número 5, slide number 5. Então, é outra situação. Esse aqui já dá uma complicadinha, porque são os verbos no passado. Então, eu tenho que reconhecer quando o verbo está no passado. Por enquanto, nós apenas aprendemos os verbos regulares, né? Que são aqueles que no passado terminam em ed. Então, a gente vai olhar para a frase e vai ver o verbo termina em ed. Então, tá no passado. O que eu tenho que fazer? Eu vou usar o auxiliar did. O auxiliar do passado é o did. Então, eu vou pegar o auxiliar did, colocar na frente do sujeito e o verbo vai ter que voltar para o presente. Então, eu vou ter que tirar o ed, ok? Bom, vocês lembram das regras do passado, né? Do ed, ied, coloca só o d. Então, vocês vão ter que voltar o verbo para a forma original deles. Vão ter que saber como que é. Então, aqui tá falando interrogativa no passado. Quando a frase encontra-se no passado, devemos utilizar o auxiliar did. Ele é posicionado à frente do sujeito e o verbo volta da frase, e o verbo principal da frase volta para o presente. Aí aqui nós temos um exemplo, né? Aqui nós temos o he made a huge mistake. Então aqui no caso é um verbo irregular. Mas esse verbo vocês já conhecem, né? Então ele vai voltar para o presente, mas ele não é que termina com ed. Ele é um verbo irregular. Então vamos lá. He made a huge mistake. Ele cometeu um grande erro. A interrogativa é did he make a huge mistake? O que eu fiz? Peguei o auxiliar did interrogativo, coloquei na frente do sujeito e o verbo made, que estava no passado, voltou para o presente, que é make. Ele cometeu um grande erro? Virou uma pergunta. Aí outra pergunta que a gente pode fazer é uma pergunta interrogativa negativa. Como assim uma pergunta interrogativa negativa? Por exemplo, quando a sua mãe perguntava para você, ou pergunta, você não tomou banho? É uma pergunta interrogativa negativa, ela tá dizendo que não e é uma pergunta ao mesmo tempo. Então vamos ver como que a gente monta em inglês. Perfeito. Interrogativa negativa. Caso a frase for negativa, o auxiliar negativado vai para frente do sujeito. Então, se a frase já está negativa, ela já tem um auxiliar. O que a gente faz? A gente pega o auxiliar e coloca na frente do sujeito. Ah, mas se for um verbo to be ou modal que não tem auxiliar, faz a mesma coisa. Deixa o verbo to be negativado na frente do sujeito ou o verbo modal na frente do sujeito também negativado. O exemplo que nós temos aqui é com don't. Então, a frase negativa era assim, ó. They don't like to go to school. Eles não gostam de ir para a escola. Se eu quero deixar essa frase interrogativa negativa, ela vai ficar don't they like to go to school? Então, eu peguei o auxiliar don't, coloquei na frente e faço a pergunta. Eles não gostam de ir para a escola? Don't they like to go to school? Ok? Então, essa é a forma negativa no passado. Se for uma frase com verbo to be, vamos ver um exemplo aqui, ó. She isn't pretty. Eu vou dizer, ela não é bonita. She isn't pretty. Aí eu vou fazer a pergunta, ela não é bonita? Vai ficar, isn't she pretty? Então, você vai colocar o is, né, que é o verbo, mais o not, negativo, na frente do sujeito. Ok? Então, vai ser a mesma coisa com os verbos modais. Ele negativado ou ele já com o not vai para frente do sujeito na hora de fazer a pergunta. Perfeito? Muito bem. Aí aqui no slide number 6, né? No slide número 6, nós vamos para um diálogo que se chama How are you feeling? Significa como você está se sentindo. Então, mais uma vez, vocês vão ver a tradução dessas palavras que estão em vermelho, né? Vai ter a tradução no próximo slide. Então, eu vou ler aqui os dois personagens. Eu não vou falar o nome dos personagens, eu só vou ler direto, tá bom? Então, vocês acompanhem aí para não se perderem, perfeito? Vamos lá, então. Hi, Jason. How are you? I'm doing all right. I heard you got sick last week. Yes, it was just a cold, but now I'm doing good. That's good to hear. Things are not so good for me lately.
I heard that you and Mary got divorced. How are you feeling about that? I'm feeling much better. It was hard at the beginning, but now I'm getting used to be alone. Don't say that. Soon enough, someone really special will come into your life. I hope you're right. I'm crossing my fingers. Thank you, Barb. Então aqui é uma conversa, né? Um diálogo bem rapidinho sobre perguntando como você tá, como está se sentindo. No slide number 7 nós temos o vocabulário, né? The vocabulary, bem coloridinho. E temos verbos essa semana também. Então essa semana nós temos 2 novos verbos irregulares, que é o verbo to read e o verbo to write. Muito bem, o verbo to read significa ler e o verbo to write significa escrever. O verbo to write, ele fica wrote no passado, né? Vocês lembram que eu já cheguei a comentar com vocês que os verbos irregulares, eles quando vão para o passado, ou eles mudam completamente, ou eles continuam exatamente iguais? Pois é, o write, ele muda, né? Fica wrote, e o read, ele fica igual, escreve-se igual, só que a gente vai pronunciar diferente, olha que engraçado. Porque o verbo no presente, nós lemos ele como read, e o verbo no passado, nós lemos como read. Então, se eu quero dizer assim, eu li, eu vou falar, desculpa, se eu quiser falar eu leio, eu vou dizer I read, e se eu quiser falar eu li, eu vou dizer I read. Então, é read no presente e read no passado. O exemplo que nós temos aqui de frase com o read. I love reading adventure books. Eu amo ler livros de aventura. Vocês lembram por que o reading tá ali com ing, sendo que ele não tá no gerúndio? Por conta daquela regra gramatical. Verbos que vêm depois das palavras love, hate, start, stop, eles têm que ter o ing acrescentado ao verbo. Então, ele não vai estar no gerúndio, a gente não vai traduzir como lendo, mas por conta da regra gramatical, a gente tem que colocar o ing. Então, a frase é I love reading adventure books. Eu amo ler livros de aventura. Muito bem. O write, passado fica wrote, significa escrever. O exemplo que eu tenho é I need to write a letter for my dad. Eu preciso escrever uma carta para o meu pai. Então, o verbo write aqui significa escrever. Perfeito. E aqui nós temos o slide número 9, que é o último slide dessa aula, onde nós encontramos um vocabulário bem grande, né? Sobre o vídeo que vocês vão ver online, tá bom? Então, gente, é isso. Essa aula fica por aqui. Nós nos vemos na aula ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.